As profecias religiosas realmente falam de religiosidade? Ou são espirituais? Ou falam de política? O que você acha? Vamos debater isso hoje aqui no terceiro episódio do programa O Sagrado no Profano. Se liga aí! Eu sou Dione Caruso, teólogo, administrador público, e nessas minhas duas áreas de atuação, eu cheguei à conclusão que precisamos ter um canal aberto para discutirmos religião e política. Esses dois assuntos que muita gente diz que não se debate, que não se discute, mas eu sou uma oposição e quero que você me acompanhe nessa oposição dessa ideia errada. Precisamos sim debater religião e política para podermos entender o contexto que vivemos, porque tanto a religião como a política, que estão juntas desde sempre, acabam comandando os destinos da nossa vida, da nossa família e da nossa sociedade. Então nós não podemos ficar de fora, mas para entrarmos nesse jogo, nós precisamos entender. Por isso, eu afirmo e reafirmo, precisamos tirar esse debate, precisamos tirar essa discussão do campo das emoções, dos sentimentos e trazer para a razão. Por isso, venha comigo. Quero te fazer um pedido. Se inscreva. Dá uma paradinha aí, se inscreva no canal, dá o seu joia, compartilha, toca o sininho aí para poder receber todas as notificações, todos os conteúdos, porque uma coisa você pode ter certeza, aqui vai ter muito conteúdo, mas nem sempre o que tem conteúdo, o que realmente nos faz aprender e crescer e evoluir, alcança a massa. Muitas vezes são coisas supérfluas, né? Modinhas que acabam tendo grandes alcances, que acabam viralizando. Mas nós precisamos levar esse debate tão importante, tão vital para nós, que é religião e política, para o maior número de pessoas possíveis. E eu conto com você. Se inscreva no canal, convide outras pessoas, fala, tem um canal agora debatendo sobre religião e política, vamos entrar lá, faça o seu comentário é fundamental, dê suas ideias, suas opiniões, faça suas críticas, para que nós possamos aí no campo das ideias entendermos o jogo, para finalmente nós entrarmos de fato nesse debate, não só nesse debate, mas termos ações concretas e deixarmos de ser manipulados, deixarmos de ser enganados e dominados por pessoas que só têm interesses pessoais, que não têm nenhum interesse realmente em fazer uma sociedade mais próspera, que realmente tem um interesse de um verdadeiro progresso e uma verdadeira ordem social. E essas pessoas é que querem nos deixar de fora. Então vem junto comigo, vamos falar de religião e política. Nós estamos nesse terceiro episódio falando de profecias religiosas. Quando eu falo religiosas, porque quando eu estou falando o sagrado no profano, eu já falei isso nos episódios anteriores, se você não assistiu, vai lá e assiste, mas quando eu falo de sagrado, eu não estou falando de uma religião. É claro que com a tendência, dentro do nosso contexto, a gente acaba falando mais das religiões mais próximas, mas nós vamos falar de um modo geral, não só do cristianismo, islamismo, budismo, judaísmo, as religiões de matriz africana, enfim, nós vamos abrir bem esse leque. Então, quando falamos de sagrado, estamos falando das religiões na política, né? Na política secular. E quando falamos de política secular, não estamos falando apenas do nosso sistema que nós vivemos, mas de todos os sistemas políticos. É necessário nós abrirmos a visão para entendermos o nosso contexto, para entender a nossa posição dentro do geral. Quando nós falamos de religião na política, quando nós falamos aqui no Ocidente, por exemplo, nós estamos falando mais do cristianismo dentro da política, e nós sabemos que oficialmente são separadas. Nós vivemos um Estado laico onde o Estado e a religião são separadas, mas apenas oficialmente. Porque de fato a realidade é totalmente outra. De direito são separados, mas de fato nunca estiveram tão juntas. A religião, a fé de cada um é usada, os valores, os princípios é usado
para poder manipular as pessoas e conduzir as pessoas, e nós, como povo, somos usados como massa de manobra desde sempre. E para deixarmos de ser usados como massa de manobra, nós precisamos entender, precisamos ir para a razão. Então, aqui no Ocidente, quando nós falamos, nós enxergamos claramente a igreja separada do Estado, oficialmente. Então é fácil de criarmos esse debate. Por isso que tem muita gente que fala, não, a igreja não tem que estar participando de política, nem vice-versa. Mas nós sabemos que isso é quase uma utopia. Mas quando nós falamos já do Oriente, quando nós já falamos, por exemplo, do islamismo, que é a segunda maior religião do mundo, a maior religião é o cristianismo, vem logo junto o islamismo, por incrível que pareça, o terceiro grupo religioso, entre aspas, é o sem religião, né? Aqueles que se dizem sem religião é o terceiro grupo numérico, mas o islamismo, que é o segundo, aonde ele atua, nos estados políticos que eles atuam, a religião, ela não só participa, ela manda na política. E a fé, os preceitos do Islã têm que ser obedecidos, porque senão o governo persegue e até destrói aqueles que são contra a fé islã. Então, lá realmente, oficialmente, a religião está junto com o Estado e é quase uma coisa só. Na verdade, o Estado acaba sendo o braço da religião. Mas nós vamos ampliar mais essa discussão quando eu começar a fazer capítulos das religiões. Eu vou fazer um do cristianismo, relacionado à política, do islamismo, do budismo e de todas é amplo demais, mas da maioria das religiões nós iremos fazer um episódio para entendermos o contexto histórico. Mas hoje o tema do nosso terceiro episódio é as profecias são políticas e não religiosas. É isso mesmo que você ouviu. As profecias são, na grande maioria, políticas e não religiosas. Por quê? Porque essas profecias que vêm da religião, que surgem na religião, por isso profecia, elas são religiosas porque nasceram na religião, mas elas falam de humanidade, de governo humano, então elas falam da política humana na Terra. Claro que tem profecias que falam do céu, do inferno, de outras dimensões, de outros planos espirituais, falam de espiritualidade, mas as principais, as maiores e a maioria das profecias, em praticamente todas as religiões, fala de governo humano, portanto fala de política. Essa é uma realidade, nós confundimos. Em um dos episódios anteriores eu falei sobre a reforma protestante, que as pessoas acham que foi uma reforma religiosa. Ela nasceu dentro da religião, porque não tinha como ser diferente no contexto. Nós vamos falar também em um dos episódios detalhadamente sobre a reforma protestante, que não foi uma reforma religiosa, foi uma reforma alimentada, fomentada financeiramente pelos monarcas europeus da época, com freis e padres dentro da igreja que mantinham a fé verdadeira e que, através desses homens verdadeiramente de fé, se levantou ali a reforma protestante dentro da igreja, mas na verdade foi uma reforma política. Como acontece com as profecias, que nós falamos são profecias religiosas e são, se nós olharmos pelo ângulo que elas nasceram dentro de uma religião, mas elas falam de política. Poderíamos falar de várias, inclusive se você achar que o conteúdo em cima do tema do episódio foi pouco, porque é um tema amplo. Poderíamos ficar horas falando, mas aí fica muito cansativo e muito pesado, e eu prometi para vocês que eu ia fazer programas aqui, episódios entre 15 e 30 minutos no máximo, no máximo. Então, se você achar que o conteúdo foi pouco por causa do tema,
Você pode botar aí nos comentários. Precisamos discutir um pouco mais sobre profecias religiosas serem políticas ou não. Você pode colocar e a gente faz um outro episódio e damos continuidade a esse assunto. Mas vou colocar aqui duas posições muito rápidas. Primeiro, no islamismo, as profecias que Alá trouxe para Maomé. Maomé é o profeta do Islã, ele é considerado o último profeta, né? O islamismo, os muçulmanos, eles reconhecem todos os profetas anteriores, todos, Moisés, né? O patriarca Abraão, o próprio Jesus Cristo, mas o último profeta, que é o profeta Maomé. Maomé nasceu no ano 570 depois de Cristo. É claro que o calendário árabe é outro calendário, eu estou falando do calendário cristão, né? Ele nasceu no ano 570 em Meca e foi visitado, né, pelo anjo Gabriel, de acordo com os seus relatos. Ele foi criado, né? O seu pai morreu antes dele nascer. Ele inicialmente foi criado pelo avô, mas aí o avô também morreu e ele acabou sendo de fato criado por um tio que acabou convencendo que ele era um escolhido de Alá, de Deus, né? E ele vivia ali aquela Meca que era uma cidade de várias religiões, vários credos se encontravam ali. Meca era uma cidade, né, de um comércio muito forte na época. Vinha caravanas de várias nações, né, vinda pelo deserto, os beduínos, né? Então eles chegavam ali tem o local sagrado, Kaaba, né, ou o cubo, onde todos se reuniam ali, se adorava vários deuses de pedra, vários deuses desses peregrinos, e ele foi criado dentro desse contexto religioso. E então o seu tio convenceu que ele era um escolhido de Alá, porque ele tinha sonhos, ele passava mal, ele achava até que era o diabo que queria que ele se suicidasse, mas aí o tio convenceu que na verdade era Deus querendo usar ele como um enviado, como um profeta. Ele se convenceu disso e aí, segundo os seus relatos, ele foi visitado pelo anjo Gabriel. Há uma crença muito forte em Gabriel, porque ali em Meca também tem o poço de Ismael. Eu acho que eu já falei em algum episódio anterior, Ismael foi o filho mais velho de Abraão. Eles reconhecem Abraão como patriarca, Ismael o filho mais velho. E aí Ismael foi mandado embora da tribo de Abraão, junto com sua mãe Agar. Eles iam morrer no deserto de sede, quando Agar começou a clamar pelo filho, e o anjo Gabriel apareceu e perguntou: Agar, o que tens? E ela disse: eu não quero ver o meu filho morrer. Ela mostrou que eles estavam morrendo de sede no deserto. Então Gabriel mostrou um oásis, e apareceu para eles um oásis que é chamado de oásis de Ismael. E ali em Meca, né, onde hoje é Meca, tem o poço, né, que eles dizem que é o poço de Ismael. Então o Maomé foi criado dentro desse contexto. E aí ele teve as revelações de Gabriel, né, na verdade revelações de Alá. Alá é Deus, e através do anjo Gabriel, e ali ele fundou a religião ismaelita, né? A religião do Islã, né? O islamismo, que é hoje a segunda maior religião, a religião dos muçulmanos. E as profecias, as revelações de Gabriel para Maomé foram profecias, se você ler lá no Alcorão, são profecias que falavam de um governo humano mais social, de igualdade, né, que atendesse os necessitados, que ia unir as tribos em uma só crença, em um só povo. Então, profecias claramente políticas, uma nova gestão política humana. Maomé começou, né, a pregar para sua família, né, para os mais próximos. Teve muita oposição dentro de Meca, ele teve que sair de Meca porque ele ia ser morto. Foi para outra cidade vizinha, que acabou essa cidade aceitando, né, a fé de Maomé, a fé islã, e acabou que essa cidade teve o seu nome alterado para Medina, em homenagem ao próprio Maomé. E ali ele criou a base do Islã,
e começou a guerrear contra Meca, até que finalmente ele conseguiu tomar Meca, conseguiu unir as tribos em cima da fé islã, em cima dos ensinamentos do Alcorão. Profecias religiosas, criado na religião que Maomé estava implantando, mas que uniram politicamente o povo muçulmano, que cresce cada vez mais. Mas quero falar também das profecias bíblicas, que muitas vezes se pensa que fala de caráter religioso ou de caráter espiritual, e na verdade o caráter é totalmente político. O tempo vai passando rápido, então eu vou falar rapidamente de duas profecias. Repito, se você achar que eu fui muito rápido no assunto, porque realmente tem muito conteúdo para esse tema, coloca aí no comentário que a gente faz um segundo episódio sobre profecias bíblicas são de fatos políticas. Podemos falar, tem várias, mas vamos falar aqui, por exemplo, de José. José, o faraó, ele teve um sonho, ele viu 7 espigas gordas, e depois veio 7 espigas magras, e essas 7 espigas magras engoliu as espigas gordas. Ele teve um outro sonho parecido, tinha 7 vacas gordas, depois vieram 7 vacas magras, e as magras comiam as vacas gordas, mas não engordava, continuava magra. E ele ficou muito perturbado. E ele procurou pelos magos, feiticeiros, pelos adivinhos, e ninguém conseguiu adivinhar. Até que através do seu mordomo, que teve uma relação na prisão com José, se você quiser aí, eu faço um episódio para falar só de José, né? Mas José estava na prisão de forma injusta, e lá ele revelou, né, uma profecia para o mordomo Mor e para o copeiro Mor, e o copeiro foi morto e o mordomo voltou a servir ao rei. E o mordomo lembrou disso e falou para o faraó: tem um profeta judeu lá na prisão, e ele revelou a profecia que eu seria liberto, seria inocentado, voltaria para o palácio, e o outro que era o culpado do fato seria morto. E aí o faraó mandou chamar José, José veio e revelou a profecia. E ele disse: faraó, a profecia significa o seguinte: virão 7 anos de muita fartura aqui no Oriente, muita fartura, mas depois virão 7 anos de escassez, né? Muita pobreza, não vai ter mais nada, e o povo vai ficar passando fome na miséria. E aí o faraó entendeu que aquela revelação era verdadeira e falou: e o que eu devo fazer? E José falou: você tem que, nos 7 anos de vacas gordas, juntar, armazenar o máximo possível de alimentos para que você possa sobreviver os 7 anos de escassez que vai acontecer aqui em todo o Oriente. Então o faraó colocou José como governador do Egito para poder colocar esse plano em prática. E assim aconteceu. Foram 7 anos de muita fartura, e enquanto os outros povos estavam tocando a sua vida normalmente, lá no Egito estava se armazenando o máximo possível. Quando vieram os 7 anos de pobreza, de escassez, as outras nações passaram fome, tiveram que vir ao Egito, comprar do Egito, a ponto que eles não tinham mais dinheiro para comprar, tiveram que negociar suas próprias terras. Foi ali que nasceu o momento áureo da história do Egito. Então aquela profecia que José revelou, uma profecia que está na Bíblia, foi uma profecia política para o tempo do Egito. Tem outra grande profecia, que é a profecia do profeta Daniel, lá na Babilônia, quando o grande rei Nabucodonosor, o primeiro grande imperador da história da humanidade, já disse, eu vou fazer um episódio sobre os impérios que dominaram na face da terra. E a Babilônia foi o primeiro grande império, o grande império que dominou na terra. Nabucodonosor foi o primeiro grande rei, e ele teve um sonho. Ele viu no seu sonho uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro. E ele ficou muito perturbado, muito parecido com a história lá do Egito.
sendo que essa de Nabucodonosor foi bem antes, foi lá no primeiro império. E Nabucodonosor mandou chamar todos os adivinhos do reino e ninguém conseguia adivinhar. Por quê? Porque ele foi muito esperto. Ele disse assim: qual é a revelação, a interpretação do meu sonho? Então os adivinhos falavam assim, né? Porque naquele tempo também tinham falsos profetas, né? Como tem hoje muitos. E eles falavam assim: fala, ó rei, qual foi o seu sonho, a sua visão, e nós vamos revelar. Mas Nabucodonosor, muito inteligente, falou o seguinte: não, nada disso. Se vocês são adivinhos, adivinhem primeiro o que eu sonhei. Aí eu vou acreditar na interpretação. Aí ficou difícil. E aí, Nabucodonosor, muito revoltado, resolveu matar todos. E aí Daniel, que era um profeta, né, era escravo também, veio escravo da Judéia. Então ele falou: ué, vai nos matar por quê? Não nos deram a oportunidade de trazer a interpretação. E aí essa reivindicação chegou a Nabucodonosor. O rei mandou chamar Daniel. Daniel veio, e aí ele falou: me dá um tempo, vou orar ao meu Deus e ele vai interpretar. Ele orou e veio a interpretação. Sabe qual é a interpretação? Ali estavam os impérios que dominariam sobre a face da terra. Ele disse: meu rei, o senhor sonhou que nessa estátua, dessa forma, a cabeça de ouro é a Babilônia, o grande império de ouro, que o senhor é o rei. Depois do senhor vai vir um outro império muito grande, que é o império Medo-Persa, o império persa, que é o peito de prata da estátua. Mas depois virá um outro império, o império de bronze, que é o império grego. Depois do império grego virá outro império que vai dominar sobre o mundo conhecido, que são as pernas de ferro, o império duro de ferro, da violência, que é o império romano. E por último, os pés de barro e de ferro, que será o império menor, o império do anticristo. Mas aí ele viu também uma pedra que foi tirada, jogada nos pés. Os pés se quebraram, a estátua caiu e virou pó e foi levada pelo vento. Não há tempo aqui para falarmos claramente, detalhadamente desses impérios, mas eu vou fazer um episódio para cada um desses impérios. E essa profecia, claramente política, mostrou todos os impérios e momentos políticos que a humanidade iria e está passando na face da terra. Uma profecia religiosa, uma profecia da Bíblia, com um profeta bíblico, Daniel, um dos heróis da fé da Bíblia, mas que fala de política, a história da política humana na história da raça humana na face da terra. Então, é bem claro que a maioria das profecias religiosas, porque nascem na religião, nascem através de um livro sagrado de alguma religião, mas a sua grande maioria fala de governo humano, fala de política. Por isso, não tem como separar religião e política. Sempre estiveram juntas, continuam juntas, mesmo oficialmente separadas, e vão continuar. Então, se nós ficarmos aí batendo, contra esta pedra, malhando em ferro frio, nós vamos perder o nosso tempo. Então nós precisamos entender esse jogo, esse contexto, para nós também podermos entrar e realmente podermos, através da religião ou da política, ajudar a construir um futuro socialmente mais justo para todos nós. Continue me acompanhando aí no canal O Sagrado no Profano. O próximo episódio eu vou falar sobre forças ocultas estão no controle. Vou falar muito sobre os nossos sentimentos, nossas emoções, que muitas vezes nos enganam e nos faz se apaixonar por líderes religiosos falsos e por falsos políticos. Fica ligado aí, daqui a pouco estaremos de volta com o Sagrado no Profano. Um abraço!